eu quero tentar dar a você a oportunidade de meditar. Como eu devo me confessar? Existem confissões bem feitas, confissões mais ou menos bem feitas, confissões exageradas, confissões mal feitas. Tudo isso o padre ouve na confissão de cada um de vocês, eu ou outro padre que você tenha buscado para confessar. O primeiro passo de uma confissão é um exame de consciência, que nós vamos falar hoje. Depois, na outra semana, vamos falar de outro tema. E assim, na outra semana, vamos falar do ato de contrição, que quase ninguém sabe fazer, e que é uma coisa tão simples, tão tranquila. Do pecado venial e do pecado mortal, nós vamos falar. Propriamente como eu devo me confessar semana que vem. O que eu devo fazer na frente do padre, né? Mas agora, hoje, antes de qualquer coisa, fazer um exame de consciência. E primeira coisa no exame de consciência, eu preciso rezar antes de fazer o exame de consciência. Então, fazer o exame de consciência uns 5 minutos antes da confissão, ou 2 minutos antes, não vale muito a pena. Você tem que, naquele dia, estar decidida que vai se confessar. Então, naquele dia, durante aquele dia, você vai fazer o seu exame de consciência. Primeiro, uma oração. Senhor, me ajuda a fazer esse exame de consciência. Ajuda eu a pensar, refletir sobre que desde a minha última confissão, o que eu fiz que desagradou a Deus. Então, é durante um dia. Claro, pode ser antes, mas veja, convém se preparar bem para isso. As perguntas que eu devo fazer, o que você deve perguntar para você mesmo: quanto tempo faz que me confessei pela última vez? O exame de consciência começa assim: quanto tempo faz? Qual foi a minha última confissão? Porque, gente, aquilo que você confessou naquele dia para trás foi perdoado por Deus. Se você não cometeu de novo aquele pecado, você não pode falar ele de novo, porque ele não existe. Ele foi apagado, Deus esqueceu, só está na nossa memória. Então, perguntar: quando foi a minha última confissão? Depois, foi bem feita? Padre, mas o que é uma confissão bem feita? Eu vou usar uns termos aqui que eu sei, é o meu jeito de falar, e talvez você entenda. Não pode ser uma confissão feita nas coxas. Sabe o que é isso? De qualquer jeito. Ai, eu vi que o padre está ali, vou me confessar. Como assim? Não se preparou para isso? Está aproveitando a oportunidade para se confessar? Mas vai confessar o quê? Então, às vezes a confissão é mal feita. Por que uma confissão, se ela foi bem feita? Tudo que estava no meu coração, na minha mente, eu falei para o padre. E de fato, eu estava arrependido de tudo isso que eu falei para o sacerdote. Então, de verdade, eu estava arrependido. O que é uma confissão mal feita? Essa aqui eu não vou falar para o padre não, se ele vai brigar comigo. Ai, é maior vergonha falar isso para o padre. Maior vergonha falar isso para o padre. Não dá não. Não vou falar. Mal feita. Confissão mal feita. Você, em vez de falar do seu pecado, falou do pecado dos outros. Do seu marido, do seu filho, da sua vizinha. Você não está aqui para condenar ninguém. Você tem que condenar você mesmo. Você tem que acusar os seus pecados. Então, uma confissão. Lembrar como foi a última.
e se ela foi bem feita. Esqueci de algum pecado grave. Lá no último dia nós vamos falar um pouco do pecado grave, né, e o pecado leve. Deixei de falar algum. Outra coisa importantíssima: cumpri a penitência que me deu o confessor. Então seu padre disse: reze 1000 Ave-Marias de joelhos em cima do milho. Você tem que fazer, senão não foi cumprido. A confissão não aconteceu. Não aconteceu. Em seguida, você tratará de lembrar de todos os pecados que cometeu depois da última confissão. Então, lembrar da minha confissão, saber se ela foi bem feita, e a partir deste dia, último dia que eu me confessei, o que é de pecado que eu cometi até hoje. Se você cometeu pecados graves, pensará quantas vezes eu cometi. E se não sabe com exatidão, ao menos de maneira aproximada. Falei mal da minha sogra. Quantas vezes? Desde a última vez. Briguei com meu esposo. Quantas vezes? Falei palavrão. Quantas vezes? Porque assim, às vezes a confissão é assim: eu peço perdão pelas vezes que falei mal da minha família. Mas quantas vezes foi? O que é que você falou mal da sua família? Então isso a gente corrige no ato de penitência, ou no exame de consciência, não na hora com o padre. Na hora com o padre vai estar tudo prontinho. Pega um caderninho ou um celular e anota ali tudo que você sabe que pecou. Não tem problema ler na frente. Até melhor, porque às vezes você esquece, às vezes você está com pressa, às vezes o padre está emburrado. Então, você tem lá escrito. Se você fez um bom exame de consciência, você consegue anotar. Quantas vezes eu fiz isso? Lembrei que eu pequei contra isto, que eu assisti pornografia. Então, quantas vezes foi? Nesse tempo, desde a última vez que você se confessou. Mas se foram muitas vezes, então aproximadamente. É importante dizer, porque é a partir disso que pode ser que você tenha uma boa penitência dada pelo sacerdote que te ouve. É importante então mencionar quantas vezes cometeu o pecado confessado, para receber o perdão desse pecado. Se a última vez que se confessou mal, escondendo pecados graves por vergonha, dirá hoje ao confessor que a última vez que se confessou mal, lhe dirá aquele pecado se deixou de falar. Pronto. Então você percebeu que na sua última confissão você não contou esse pecado por vergonha. Você vai ter que falar com o sacerdote: olha, eu pequei porque eu não contei para o padre, ou para o Senhor, ou para o outro padre que eu me confessei, o que realmente eu fiz. E aí você fala qual foi o pecado. Para ter um bom exame de consciência existem diversas formas, diversas maneiras. Mas uma das mais usadas e ensinadas é os mandamentos da lei de Deus. Ok? Qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Pronto, aí você vai lá e confessa para o padre assim: padre, eu não amei a Deus sobre todas as coisas. Por isso que você tem que se perguntar: o que é este não amar a Deus sobre todas as coisas? Por exemplo, deixei de fazer as minhas orações diárias. Ou seja, você fez outras coisas do que as suas orações. Se amou mais as coisas do mundo do que a Deus. Descuidei do conhecimento da minha fé. Isso,
o padre está lendo aqui, é só contra o primeiro mandamento. Aí você chega e fala para o padre assim: padre, eu descuidei o conhecimento da minha fé. Porque às vezes o povo pega esses papeizinhos assim e aí vai lendo para o padre: padre, descuidei o conhecimento da minha fé. Não, isso aqui é uma pergunta que está sendo feita para você no seu exame de consciência definir. E aí? Descuidei em quê? No creio, não ter a vida missa no domingo. Descuidei porque duvidei de Deus. Bom, duvidei ou neguei algum mandamento da igreja. Mas qual deles? Aí você chega e fala: padre, eu duvidei de algum mandamento da igreja. O padre tem que perguntar: mas qual? Né? Critiquei a minha religião. Eu ouço muito isso quando o povo recebe papelzinho: critiquei a minha religião. Em que você criticou? Porque às vezes você criticou o padre por ter falado alguma coisa, então isso não é um pecado grave. Mas às vezes você criticou a igreja na sua doutrina, naquilo que é essencial. Ah, eu não acredito que Maria está no céu. Pronto, isso é grave. Então é outra coisa mais grave. Tive vergonha da minha religião, zombei das coisas santas, assisti a culto de outras religiões, colocando em risco a minha fé. Então a gente pergunta isso para o padre, né? Ir em outro lugar para um culto que não é na igreja católica é pecado? Está aqui. É perigo para a sua fé. É perigo você perder a fé verdadeira por conta. Então não é para ir. Não vai. Assisti, bom, pratiquei alguma superstição. Então, se você acredita mais numa simpatia do que numa novena, se acredita mais numa cor do que na palavra de Deus, você está pecando contra o primeiro mandamento. Comportei mal na igreja. Virgem Maria. Comportei-me mal na igreja, como por exemplo, conversando ou distraindo-me na missa. Isso não acontece. Você conversar durante a missa? Aqui não, né? Imagina. É pecado ir no banheiro durante a missa? É. Segura a bexiga, meu filho. Claro que tem vezes que não tem como, é preciso ir. Mas você sabe quando você consegue segurar, né? Mas mesmo assim te dá uma formiga te morde a sua poupança e você se levanta. Principalmente quando a palavra está sendo um pouco forte e te incomoda. Ou às vezes quando você não está entendendo nada, você levanta e vai para o banheiro e não faz nada. Cuidado, durante a missa, vá antes da missa, procura o banheiro, faz tudo que tem que se fazer e volta. Claro que existem situações que a gente sabe que é difícil. Recebi a comunhão estando em pecado grave, ou seja, não me confesso. Estou vivendo uniões que ainda não têm o sacramento do matrimônio. Sim, isso é pecado constante. Católico que não recebe a Eucaristia, católico que não confessa, católico que não é casado na igreja, está em pecado grave. Se morrer, vai para o inferno. Essa é a verdade. Segundo mandamento: não tomar seu santo nome em vão. É esse? Jurei pelo nome de Deus falsamente. Então, isso aqui são perguntas que você vai estar fazendo. Deixei de cumprir uma promessa feita a Deus, né? Quando você tem dificuldade de cumprir uma promessa que você prometeu e não conseguiu, procure o padre, que o padre pode alterar essa promessa, tá? Mas você vai explicar para o padre isso, e o padre vai te dar uma orientação. Já que não conseguiu cumprir essa promessa, então você vai fazer isso. E não tem problema, Deus não vai ficar bravo. Mas se você fez uma promessa e não cumpriu, e pode cumprir, então ainda há um pecado grave. É um pecado grave na sua vida.
Terceiro mandamento: guardar domingos e festas. Faltei por minha culpa à missa aos domingos e dias santos. Cheguei tarde por minha culpa à missa aos domingos, os dias santos, não cumprindo o que me manda a igreja. Trabalhei ou mandei trabalhar nos domingos e nos dias santos sem verdadeira necessidade. Não são três coisas: por sua culpa você faltou na missa dos domingos e dias santos. Solenidade de São José não se pode faltar. Dia 25 de março, a missa que é terça-feira aqui, não se falta porque é solenidade, né? Então as solenidades eu devo participar. Chegar tarde na missa. Uma diferença que é bom você entender: se você trabalha durante a semana e na missa de semana você chega lá, sei lá, na hora que está cantando o ofertório, você pode comungar? Pode. Foi por uma justa causa que você chegou atrasado? Sim. O trem, a chuva, alguma situação. Não foi preguiça minha. Então eu gostaria de comungar nessa missa. Posso? Pode. Agora no domingo, tive um problema sério na minha casa. Cheguei depois do ato penitencial. Posso comungar? Não. A missa é completa no domingo e nos dias santos. Então, se você chegou na missa na hora do ato penitencial, do glória, coisa, e não pode comungar. Se comungar, está pecando. Sim, está pecando, precisa se confessar. Então, se isso já aconteceu na tua vida, corre, terça-feira que vem, sábado na Santa Rosa, confesse. Amanhã, na Senhora das Neves, depois da missa. Quinta-feira, na Santa Ana, depois da missa, busque a confissão e peça perdão, porque isso é pecado. Então, no domingo e nas festas, dias santos, não se pode chegar atrasado de forma nenhuma. De jeito nenhum. Ah, mas eu tenho uma boa justificativa. Ótimo, Deus é bom e fiel, só não comungue. Porque se comungar está em pecado. Dia de semana, tranquilo, a igreja autoriza. Final de semana, dia santo, domingo, tem que participar da missa inteira. Inteira, né? Quando que termina a missa? Na bênção final. Quando o padre dá a bênção final, Pai, Filho e Espírito Santo, a missa acabou. O canto final é só um apetrecho para sair a procissão. Ele nem existe na missa o canto final. Por isso que eu não ligo qual canto que canta no final, porque ele não existe mesmo. Então, deixa cantar o que quiser. Entende? Quarto mandamento: honrar pai e mãe, né? Faltar com respeito ao pai, faltar com respeito aos superiores, então ao padre, a um coordenador. Isso está tudo desse honrar pai e mãe. Se você está fazendo isso com alguém, você está em pecado. Cometi algum tipo de agressão contra algum membro da minha família, a agressão física, a agressão verbal, também é pecado e precisa ser confessado. Em relação aos filhos, desobedeci os meus pais e meus superiores, não ajudei meus pais em suas necessidades. Em relação aos pais, não esforcei-me para cuidar do sustento dos meus filhos. Não preocupei-me em dar para os meus filhos uma boa educação humana. Não os instruí na fé, não os ensinei a rezar, não os levei à missa, não os mandei para a catequese. Pecado dos pais. Não é o filho que decide se vem ou não para a catequese, é o pai e a mãe. O filho só obedece. Não me preocupei em preservar o meu filho de ocasiões de pecado e de muitas amizades. Então, desrespeito é a palavra central no honrar pai e mãe. O pai, a mãe que não cuida dos seus filhos, o filho que na velhice não cuida dos seus pais, né? Tudo precisa pensar: o que eu já fiz que desagradou a Deus? Não matarás. Tenho inimizade, ódio ou raiva de alguém? É um pecado, não matarás. Não é
Às vezes vocês confessam assim, né? Eu fiz tudo nessa vida, só não matei e... Será que não? Se você tem ódio de alguém, você está matando. Desejo mal para alguém, você está matando. Foi um mal grave. Procurei vingar-me de alguém. Briguei com alguém. Feri ou matei alguém. Tentei, fiz, ajudei e aconselhei a um aborto. Levei alguém ao pecado, induzindo ao pecado com palavras, tentando com um modo de vestir ou de agir. Desejei ou tentei suicidar-me. Deixei de cuidar de minha saúde, usando drogas, embriagando-me, danificando o meu corpo? Essa é a pergunta que você deve fazer. E depois, escrevendo, você deve ler ao Padre: eu fiz isso. E agora o 6º e o 9º mandamento, né? Não pecar contra a castidade, não desejar a mulher do próximo. Participei de conversas impuras, pecado. Cometi em olhares impuros, pecado. Li, assisti ou escutei materiais com conteúdos obscenos ou pornográficos, tais como livro, revistas, vídeos ou músicas, páginas da internet. Ainda converso algo desse material impuro, conservo algo desse material impuro, consenti em pensamentos impuros, toquei ou abracei outra pessoa de forma impura, cometi atos impuros com outras pessoas, pequei sendo impuro contra mim próprio, a masturbação, consenti em desejo ou cometi atos impuros contra a natureza, tive desejos impuros para com uma pessoa casada, cometi atos impuros com uma pessoa casada. Você que é casado, fui infiel ao meu cônjuge, consentido em pensamentos, palavras, olhares e atos impuros? Neguei o meu cônjuge o direito matrimonial? Pratiquei o controle de natalidade usando métodos não naturais, como pílulas ou outros métodos contraceptivos? Pecado. 7º e 10º mandamento. Roubei alguma coisa? Aceitei ou comprei coisas roubadas? Fiquei com objetos achados sem procurar o seu dono? Danifiquei a propriedade dos outros? Recusei pagar a minha dívida? Fui desonesto com o salário dos meus empregados? Fiz trapaça nas relações comerciais? Tive inveja de alguém por ter algo que eu não tenho? O 8º mandamento: levantar falso testemunho. Menti? Prejudiquei a outros com minhas mentiras? Semeei discórdia entre as pessoas por maledicência? Por falar mal de alguém? Revelei o pecado oculto de outra pessoa sem necessidade? Cometi difamação? Levantei falso testemunho contra o próximo? Fiz julgamentos temerários? Julgar mal o próximo sem provas suficientes? Revelei segredos a mim confiados? Veja, gente, como é custoso a gente fazer um exame de consciência. Não se faz em 10 minutos. Preceitos da igreja. Fiquei mais de 1 ano sem me confessar? Deixei de comungar na Páscoa? Deixei de observar a abstinência de carnes nas sextas-feiras e o jejum nos dias que manda a Santa Igreja? Quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa? Deixei de ajudar
medida de minhas posses na manutenção da igreja e do culto divino? Sou dizimista? Sirvo a igreja? É muito bom a gente meditar sobre isso. Então, quando a gente faz um exame de consciência, normalmente a gente senta, põe uma cadeirinha, uma mesa, reza, pega um caderninho ou o meu celular e vou respondendo essas questões. E aí eu consigo, diante do padre, dizer o que eu fiz. Porque tem gente que pega esses papeizinhos e leva o papelzinho para frente do padre e vai dizendo: roubei alguma coisa? Não, padre, eu não roubei. Não, mas então se você não roubou, não é para falar que você não roubou. A confissão não é para falar o que você não fez, é para falar o que você fez. Um exame de consciência bom dura 10 minutos. Mínimo de 10 minutos. E uma boa confissão dura 3 a 4 minutos no máximo. 5 está estourando. Então é muito difícil fazer o exame de consciência. Mas depois que eu fiz o exame de consciência, eu consigo, principalmente quando eu anoto, ler muito rapidamente: Padre, pequei 10 vezes essa situação. Padre, desde a minha última confissão fiz isto aqui. Estou arrependido. Então, o que nós estamos falando aqui não é de confessar. Estou falando de preparar-se para confessar. Semana que vem, na terça, aí sim, o padre vai se aprofundar mais em como a gente se confessa. O que é que eu falo diante do padre? E quanto tempo dura isso? 3, 4 minutos, uma boa confissão.